A ovelha está gorda, está bonita, aparentemente saudável, mas não emprenha. Aí bate aquela dúvida: será que o problema é da ovelha? Será que eu estou com um problema no meu rebanho? O que está acontecendo aqui? Hoje eu estou aqui para te mostrar 4 fatores que são extremamente importantes para melhorar a fertilidade do rebanho, para ter uma boa fertilidade no rebanho. E no final vou te trazer uma informação muito importante para que você não perca tempo, não perca dinheiro com animais que são problemas na sua criação. Mas antes você precisa entender esses 4 fatores, porque baixa fertilidade no rebanho quase nunca é falta de sorte, mas sim um problema no manejo. Se você está chegando agora por aqui, se é a primeira vez que você me vê, deixa eu me apresentar. Meu nome é Carla, eu crio ovelhas há 23 anos, também sou zootecnista e veterinária, e aqui nesse canal eu te ensino a se tornar uma referência na criação, a ter animais de qualidade, ter animais saudáveis, baixa mortalidade, para você ter mais resultado com o seu rebanho. E se criar ovelhas é uma coisa que você gosta, mas que você tem dificuldades, quer melhorar, deixa um like aqui para mim para eu saber que esses vídeos estão trazendo alguma informação importante para você. Aproveita e se inscreva no canal e ative as notificações, porque assim você sempre vai ser avisado dos vídeos novos que eu solto por aqui. E toda semana tem vídeo novo por aqui. Então vamos começar com esse problema da fertilidade. Por que a gente tem que se preocupar com fertilidade? Fertilidade num rebanho de ovinos não é só um detalhe, é essencial. É o resultado final da sua criação, o objetivo final da sua criação. Se você cria cordeiros para abate, você precisa que as ovelhas emprenhem para você ter esses cordeiros. Se você cria ovelhas para leite, você precisa que elas emprenhem para você ter a produção de leite. Se você cria animais para lã, você também precisa da produção de borregos para que esses borregos produzam a lã, não apenas as ovelhas. Então, o resultado final de uma criação, ele está sempre baseado na produção de cordeiros, ou seja, na fertilidade das ovelhas. Se você tem menos ovelha fértil, você vai ter menos ovelha prenha. Se você tem menos ovelha prenha, você vai ter menos cordeiro. Menos cordeiro significa menos faturamento. E tem um ponto aqui que é muito importante que muita gente não dá muita bola. Mas uma ovelha vazia dentro de um rebanho, ela continua comendo, ela continua tomando vermífugo, ela continua tomando vacina, ela continua usando a sua mão de obra. Ela está ocupando o espaço de uma outra ovelha que poderia estar produzindo na sua criação e te dando mais resultado. Ela continua gerando custo mês após mês. Porque o custo de manutenção dessas ovelhas vazias é o mesmo praticamente de uma ovelha prenha. Vai mudar alguma outra coisinha se você, dependendo do manejo que você faz. Mas o custo dela anual está sendo só uma despesa e ela não está revertendo em faturamento para você. Então, uma ovelha que não emprenha numa propriedade é um prejuízo silencioso que vai corroendo o seu resultado final durante o ano. Bom, agora que você entendeu o problema da fertilidade no rebanho, eu vou falar de 4 fatores que são essenciais relacionados ao manejo para que isso não cause problema de fertilidade no seu rebanho. E o primeiro deles é o que eu considero mais importante: nutrição. Nutrição inadequada, uma nutrição ruim para o animal, vai interferir diretamente na fertilidade. Muita gente acha que a falta de fertilidade começa na ausência do cio, mas na realidade ela começa lá atrás, ela começa no coxo, começa na alimentação. O cio é apenas um reflexo de tudo que você proporcionou para que essa ovelha tenha uma ciclagem normal. Então, tanto a falta de alimento, falta de nutrientes adequados, quanto o excesso de alguns nutrientes vão interferir diretamente na reprodução, vão interferir diretamente na fertilidade. E quando a gente fala de nutrição, a gente tem que entender que uma ovelha muito magra, ela não vai dar cio, ela não vai apresentar cio, porque ela não tem nem condições de se manter em bom estado, então ela vai priorizar se manter viva e não produzir um cordeiro. Então, uma ovelha muito magra vai ter problema de fertilidade. Agora, ovelhas muito gordas também têm problema de fertilidade, porque o acúmulo de gordura em excesso no organismo também vai se acumular nos órgãos reprodutivos. E quando a gente tem acúmulo de gordura nos órgãos reprodutivos, esse animal pode até dar cio, mas a fertilidade vai lá embaixo. Ela tem dificuldade de emprenhar. E além disso, além do excesso de comida e falta de comida, tem também a importância dos nutrientes. Nutrientes é tudo aquilo que compõe a alimentação. Então, quando a gente fornece alimento para o animal, a gente está fornecendo proteína, energia, minerais, vitaminas. E esses nutrientes, eles são essenciais para vários pontos dentro da saúde do animal. Um deles é a reprodução. Então, falta de energia, excesso de energia, vai interferir na produção de cio e na fertilidade. Falta de proteína e excesso de proteína também vão interferir na fertilidade.
Falta de minerais como fósforo, selênio, falta de vitaminas também vão interferir na fertilidade. Esse animal pode até apresentar cio, mas a taxa de prenhez é baixa se tiver faltando ou em excesso nutrientes como esses que eu citei aqui. Por isso, alimentar um animal não é só dar comida, colocar comida no coxo, não é só ver o animal gordo, bonito, mas é dar a comida certa, da forma certa, na quantidade certa, para atender essas exigências, para que o organismo do animal tenha uma boa eficiência, uma boa produção de cio e segure esse embrião, porque às vezes ela pode dar cio e pode emprenhar, mas a falta de nutrientes ou excesso de alguns nutrientes podem fazer com que ela perca esse embrião, e isso é baixa fertilidade. Então ela vai retornar no cio tendo baixa fertilidade. Ela não consegue segurar o embrião dentro dela. Segundo fator é sanidade, sanidade comprometida. O que é sanidade? É tudo que é relativo à saúde do animal. Então, não existe fertilidade boa com um rebanho doente, rebanho que tenha problemas de saúde. Verminose, por exemplo, é um carro-chefe nos problemas de saúde das ovelhas. Verminose é um problema muito sério, é uma doença causada pelos vermes. O que vai causar? É como se fosse uma desnutrição, porque ele está sugando o animal, está sugando as forças do animal. Ou ele está sugando sangue, ou ele está sugando os nutrientes desse animal. Então, ou o animal vai ter uma anemia, ou esse animal vai ter uma baixa absorção de nutrientes. Então, isso desgasta o animal, afeta o metabolismo. E da mesma forma que a nutrição vai interferir na fertilidade. Além da verminose, tem doenças reprodutivas que muitas vezes passam desapercebidas, que a pessoa não percebe que tem essa doença dentro do rebanho. Quando tem isso, normalmente a baixa fertilidade é de uma forma mais generalizada, em maior número de animais. Então, existem doenças que causam baixa taxa de prenhez, o animal não emprenha, doenças que causam absorção embrionária, então ele até emprenha, mas no iniciozinho da gestação ela já retorna ao cio, então ela vai voltar ao cio num período diferente do ciclo normal dela, ao invés de voltar no cio a cada 17 dias no período de estação, vai voltar num período mais longo, 30 dias, 40 dias, ela repete o cio. Isso provavelmente é devido a uma absorção embrionária, uma perca do embrião. Tem também doenças que causam aborto, então o embrião já está desenvolvido, já se tornou um feto, já está maiorzinho, a gente consegue enxergar quando ela joga fora esse embrião, esse feto. Que ele não está mais pequenininho como um embrião, ele já cresceu. Então algumas doenças também podem causar abortos, e isso interfere na fertilidade. Então não adianta esperar prenhez, resultados bons de um rebanho que esteja doente. Precisa controlar esses problemas de saúde dentro de um rebanho. E quando a gente fala de fertilidade, tem que também falar do carneiro, porque não são só as ovelhas que podem ter baixa fertilidade, mas o carneiro também pode ter. Ele pode ter uma qualidade de sêmen ruim, que também sofre interferência da nutrição. Ele pode ter problemas reprodutivos em função de doenças reprodutivas, que vai afetar a qualidade de sêmen, que vai baixar a taxa de prenhez. E ele pode até ser um carneiro que não produza sêmen de qualidade em nenhuma fase da sua vida. Por isso é importante a gente, quando comprar um carneiro, fazer o teste, fazer o andrológico para saber se ele tem uma boa produção de sêmen, se ele é capaz de fertilizar as ovelhas. Porque muitas vezes a gente culpa só as ovelhas, mas o problema pode estar no carneiro. Terceiro fator é um manejo mal feito, manejo não adequado para os ovinos. Uma coisa muito importante da gente entender: ovelha não é uma vaca pequena. Ovelha é diferente, é um animal diferente, a gente precisa tratar como um animal diferente. Ela tem seu manejo específico. Então, muitas vezes, o problema não está na ovelha, mas está na forma como a gente faz o manejo. Lotes mal organizados, observação de cio errada, levar o reprodutor em momentos errados, deixar pouco tempo com o reprodutor, deixar muito tempo com o reprodutor, são manejos que vão interferir na fertilidade. Assim como animais levados para o reprodutor em épocas onde não apresentam cio por ter alta estacionalidade. Ovelhas têm uma influência em função da estação do ano de mais cio ou menos cio, dependendo da raça e do local onde se cria. Então, se eu tenho uma raça que é extremamente estacional, só entra no cio num período do ano, eu não posso querer colocar ela com macho num período onde ela não entra no cio e esperar que ela emprenhe, porque ela não vai dar cio. E aí o criador fala: minhas ovelhas não emprenham, mas na verdade elas não tiveram nem chance de apresentar cio para o reprodutor naquele período. E eu já vi isso acontecer várias vezes, de um produtor comprar animais, comprar as fêmeas, levar para a propriedade, colocar junto com o macho e aguardar a produção de cordeiros e não acontecer. Por quê? Ele estava colocando as fêmeas com o macho num período fora da estação delas. Então precisa observar isso, se os animais são de uma raça estacional ou não. Qual é a época do ano que você está colocando com o macho? Se elas estão apresentando cio nesse período. Não é só comprar os animais, soltar lá no pasto e esperar tudo dar certo. Tem que ter um manejo certo.
Tem que ter um número adequado de machos para fêmeas, e isso vai variar em função do tipo de manejo utilizado. De uma forma geral, a gente pode utilizar um macho para 50 fêmeas, mas existem vários manejos que podem mudar essa relação. E o fator número 4, ambiente e estresse. Existem vários fatores no ambiente que vão interferir na saúde do animal, na fertilidade, mas um deles, muito importante, é o estresse. E quando a gente fala de estresse para a ovelha, esse é um fator muito importante, porque a ovelha é um animal que é predado. Cachorros pegam ovelha, onças, carcarás, tatus carregam cordeiros. Então, é um animal que está sempre em alerta, sempre prestando atenção no ambiente, porque ela é facilmente morta por outros animais. E isso gera um estresse muito grande. E quando a gente tem estresse na ovelha, a gente tem produção de cortisol que vai interferir diretamente na reprodução. Então, é um animal que se estressa fácil. E se estressa fácil com correria, com manejo bruto, uma instalação muito ruim, troca constante de grupo, ficar misturando um lote daqui com um lote de lá constantemente. A ovelha gosta de rotina, isso reduz o estresse dela. Mas além disso, tem o estresse térmico, excesso de calor, por exemplo, regiões muito quentes, onde não tem um sombreamento, não tem um local para esses animais se abrigarem, isso leva a estresse e isso reduz a fertilidade. Às vezes o cio até acontece, mas esse estresse não está permitindo que o embrião fique dentro da ovelha e ela acaba absorvendo e esse cio vai repetir porque o animal não manteve a gestação. Aí, nesse caso, o problema da fertilidade não é do animal, não é da alimentação, mas é do ambiente que está ruim para aquela ovelha. Agora, uma informação muito importante que eu falei que ia trazer para vocês é que quando tudo isso está correto, quando você tem uma nutrição boa, a saúde dos animais não está comprometida, esses animais estão saudáveis, sem problemas reprodutivos por fatores de saúde, seu manejo é bem conduzido, o ambiente não causa estresse, os animais têm onde se abrigarem. Quando tudo isso está rodando redondinho e você tem alguns indivíduos que não têm boa fertilidade, esses indivíduos têm que sair do rebanho, têm que ser descartados. Não tem que ter dó de ovelha que não emprenha. Ovelha que não emprenha é um custo a mais, você está gastando com ela, ela está comendo o mesmo que uma outra ovelha prenha poderia estar comendo, só que ela não vai te trazer um cordeiro. Ela está consumindo o lucro que o cordeiro da outra ovelha te daria. Ovelha que não emprenha não pode ficar no rebanho. Isso é um prejuízo silencioso que vai comendo o seu resultado final. E aí, quando você fecha o ano e fecha as contas, seu resultado é ruim, porque você não faz um bom descarte dos seus animais. Fertilidade não é sorte, não é só genética, é o resultado da soma de vários fatores que estão relacionados ao dia a dia, ao manejo das ovelhas. Uma nutrição adequada, uma saúde boa, um manejo reprodutivo bem feito, um ambiente favorável para esses animais para diminuir o estresse. Tudo isso é controlável dentro do rebanho. Você consegue melhorar suas taxas melhorando esses pontos dentro de um rebanho. Dá trabalho? Dá. Mas uma criação com resultado não vem do acaso. Vem da soma de ações que você faz dentro do seu rebanho para você melhorar seus resultados. É organizar o manejo, é organizar tudo isso que eu falei aqui, é fazer um descarte direcionado desses animais que não estão emprenhando realmente depois de tudo consertado, tudo ajustado dentro do seu rebanho, para que você tenha mais eficiência. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa um like aqui para mim, aproveita e me conta o que você gostaria que eu trouxesse para você num próximo vídeo. E se esse vídeo te ajudou, encaminha para mais criadores para a gente ajudar mais criadores e tornar uma ovinocultura brasileira mais forte, mais rentável para todos nós. Esse foi o Minuto da Ovelha de hoje. Te vejo no próximo vídeo.